Se o termo sustentabilidade e ESG viraram moda, como que a gente consegue descobrir no mundo corporativo o que é real do que é apenas uma campanha de marketing? Hoje estou aqui no Banho de Voz, um novo espaço da Terral para discutir temas como beleza, sustentabilidade e a indústria de cosméticos. Além de mim, nós temos a Pri, nossa host, que vai discutir outros temas com vocês ao longo desse ciclo de podcasts que desenvolvemos para vocês. Hoje estou aqui com o meu convidado, Lucas, um amigo, cliente e investidor da Terral. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Lucas. Valeu, Heitor. Obrigado. Bom, Lucas, conta um pouco quem é você, como é que você chegou na Terral? Bom, cheguei na Terral usando a Terral. Eu sou um consumidor bem assíduo da Terral. Na verdade, antes de investir na Terral, eu sempre tive curiosidade por produtos naturais e ligado a essa parte de sustentabilidade. E a Terral veio como uma marca que, além de consumidor, eu tive o prazer de poder investir e ajudar hoje no desenvolvimento dela, na organização dela e na nossa tentativa de exponencializar o uso de produtos aí naturais. Legal. A ideia hoje é discutir um pouco conceitos de sustentabilidade e ESG dentro do mundo corporativo, um pouco de uma prática que acaba confundindo o consumidor, que é o greenwashing, que infelizmente acontece não só no mercado de beleza, no mercado de roupa, no mercado de alimentação. Então a gente vai entender um pouco aqui como é que isso se dá. Depois a gente vai entrar num tema que é super complicado e importante para o consumidor, que são as certificações. Quais delas, na verdade, são verdadeiras e reais? Quais delas acabam só certificando ou dando validade para práticas que muitas vezes não são a sustentabilidade real? Então, convido vocês para vir com a gente nessa discussão. Vamos começar aqui um pouco, Lucas. Qual é a sua visão e como você define hoje a aplicação do ESG dentro das corporações? Você que é investidor, não está só aqui na Terral e está em outras empresas e em outros setores. Bom, o conceito, né, esse acrônimo de ESG, ele é um conceito muito bacana, a origem dele é muito interessante e a finalidade dele é muito importante para as instituições como um todo, né? Então, não sei se os ouvintes sabem, mas ESG é um acrônimo que significa Environmental, Social and Governance. Ele nasce como uma tentativa do mundo corporativo padronizar o que a gente vai tentar buscar como melhorias nas práticas corporativas, né? Hoje, a Ernst Young tem uma pesquisa que mostra que 85% dos investidores procuram esse tipo de prática em grandes empresas e nas empresas que têm nascido hoje. E o que acontece é que esse acrônimo ele acabou perdendo um pouco de valor muito por conta do quão de fato é realizado e praticado esse conceito e como se coloca em prática, né? Então, por mais que ele seja uma sigla que começou há alguns anos a ser colocada muito em evidência, ela perdeu credibilidade ao longo do tempo, né? Muito por conta dessa questão de como que você consegue colocar em prática, consegue mensurar e veio de uma tendência que muitas das empresas que tinham e sustentavam essa sigla começavam a captar recursos que eram, vamos dizer assim, que a gente chama de marcados, né? Que eram recursos que tinham finalidade para as empresas que tinham essa prática e têm essa prática. De qualquer maneira, essa é uma prática que hoje veio se transformando. O pessoal ainda usa ESG, mas ela se transformou e hoje o pessoal usa muito mais o termo de regeneração, né, de impacto social. Ela se destrinchou mesmo nesses itens que ela faz, né, que ela aborda, mas é algo que inevitavelmente a gente tem que praticar e tem que sustentar, por mais que existam aí empresas e pessoas que não honrem, vamos dizer assim, a finalidade dela pura e essencial, né?
Lucas, é óbvio que dentro da Terral esse é um tema que a gente discute, vive e aplica no dia a dia, desde o desenvolvimento de produto, ao pensamento de uma nova embalagem, a busca de novos fornecedores, entender como é que a produção dessas matérias-primas impactam na parte ambiental, na parte social, onde elas estão se desenvolvendo, mas queria entender um pouco como é que essa sigla entra em outras reuniões, em outros mercados. Eu sei que você investe não só em produtos de cosméticos, como é que isso está se dando fora desse mercado que hoje da Terral é focado nisso, em desenvolver um produto natural e sustentável? Ele parte do princípio que a sua cadeia inteira, a cadeia produtiva inteira, tem que ser, de alguma maneira, não necessariamente auditada, mas lastreada e que possa ser identificado se os seus fornecedores e clientes e toda a cadeia, vamos dizer assim, que faz parte do desenvolvimento tanto de um produto, de um serviço, etc., ela tem alguma prática e tem uma sustentação em cima de práticas sustentáveis, de práticas que têm um apelo social ou que têm algum tipo de viés social. No geral, quando a gente, no caso da Terral, por exemplo, quando a gente vai olhar um produto, né, uma embalagem, por exemplo, a embalagem é algo que todos os produtos, de uma maneira geral, eles precisam. Então, como é que essa embalagem se dá, né? Então, no caso da Terral, a gente tem aí uma preocupação legal de como a gente faz uma embalagem que não tenha um impacto e se esse impacto, como é que a gente consegue suprimir esse impacto com outras atividades, com outras ações que possam aí, que a gente fala de zerar esse tipo de impacto que vai ser gerado, seja por uma produção, seja por um CO2, seja por qualquer coisa que envolva aí. Então, de maneira prática, se a gente olhar todos os setores, todas as empresas de uma maneira geral, as que produzem produtos, elas têm embalagem. Então, a embalagem é um vetor essencial para se identificar, né? Esse é um exemplo. A gente está falando de impacto ambiental aqui no caso da embalagem, mas o impacto social dentro das empresas como é que essas empresas, como é que a cultura dela se estabelece, como é que isso, né, na produção desse produto ou dessa embalagem, como é que essa razão de social entre a empresa, entre os funcionários, elas lidar, né? Esse é um outro olhar que a gente olha. Então, você tem empresas que daí já entrando um pouco na casa dos certificados, né? Você tem as empresas que são certificado B, né? Que tem toda uma regulamentação, toda uma maneira de se atuar que demonstra aí que estão em conforme com os padrões Definidos pela empresa B. A empresa B é um dos certificados hoje mais reconhecidos no mundo. Tem certificação de serviço a produtos, mas a gente vai voltar a esse tema de certificações daqui a pouquinho. Bom, como a gente falou, o estudo da sustentabilidade e o ESG é algo que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E por um tempo era muito nichado para alguns produtos, para alguns mercados. Isso foi ganhando muita importância para o consumidor como um todo, não só os que se preocupavam com isso. Junto com os consumidores, veio os investidores. E aí as empresas começam a olhar na sustentabilidade uma oportunidade de negócio. E surge uma prática, e hoje um termo já cunhado aí, que é o greenwashing, que sem ter práticas reais de sustentabilidade ou preocupações com o impacto ambiental que seu produto ou que a sua empresa fazem, você começa a comunicar algo que pareça ser sustentável ou não. Então nós vemos mudança de cor, mudança de discurso, mas na verdade a prática real não se dá, né? Aí a gente pode listar alguns exemplos no mundo, mas a nossa ideia aqui é pensar um pouco assim: como as empresas como a Terral e muitas outras no mercado que vivem e aplicam a sustentabilidade podem se defender e um pouco ensinar o consumidor a identificar esse greenwashing, né? Como que isso acontece? Então eu queria ver um pouco na visão de investidor que você tem hoje, como você consegue se proteger e entender o que é o greenwashing e o que não é. No caso do investidor é até mais fácil. Acho que no caso do consumidor acaba sendo mais difícil.
de maneira... qualquer tipo de investimento, você acaba tendo algum tipo de diligência em cima do produto que você está comprando, né, da empresa, no produto que você está investindo, na verdade, né? Então, você acaba tendo uma diligência um pouco maior em cima de como que essa empresa opera, de como que ela vende o serviço, o produto, né? Como é que é essa dinâmica interna dela. No caso do consumidor, às vezes é um pouco mais difícil, até porque você tem diversas marcas, ou grandes marcas, que já estão inseridas dentro da sociedade, que elas caminham conforme a carruagem, né? A tendência do que está acontecendo. Então, para o consumidor que é um pouquinho mais, não é tão antenado, acaba sendo mais difícil. Então, se você, como consumidor, está preocupado, tem uma legitimidade nesse tipo de preocupação, eu acho que o principal é você poder realmente pesquisar, olhar o produto que você está consumindo, tentar entender o histórico da companhia, o que ela faz, o que ela deixou de fazer, né? Se o discurso dela, de fato, ele é real, né? Ou ele só fica no discurso. Porque é o que você comentou, né? Pensando do lado do investidor e pensando dessa tendência de um tempo para cá, existiu muito recurso de investidor que estava sendo dedicado para empresas que demonstravam algum tipo de impacto. E daí, nessa demonstração de algum tipo de impacto, às vezes conseguiam-se considerar empresas que geravam impacto sem de fato gerar um impacto real, né? E essas empresas estão muito buscando esses investidores, né? E o fato de você ter uma mensagem positiva para a sociedade, que você gera impacto, de certa maneira sustenta o seu produto, né? Então, no caso das empresas é muito mais, primeiro eu vou falar que eu faço para depois eventualmente eu começar a fazer, para não perder mercado. Então, no olhar do investidor é uma visão um pouco mais simples, porque você vai entrar na companhia para ter um olhar e vai fazer sua pesquisa mais a fundo do que se você for o consumidor comum. No caso da Terral, como eu já era consumidor, eu sabia da propriedade do produto, da qualidade do produto. Então, para quem consome um sabonete ou um cosmético ou qualquer coisa que esteja correlata, você consegue identificar as diferenças, né? Mas muito principalmente no Brasil, muita da sociedade ainda não consegue, né? E daí você tem uma questão de preço que está envolvido, né? Exatamente. Que esse é um problema que eu vou falar um pouquinho mais, mas esse é um problema, porque para você sustentar uma cadeia, para você sustentar um produto que seja 100% natural, ele ainda é mais caro do que se você fizesse um produto que não tem todo esse viés de impacto social, impacto ambiental, de regenerativo, o que acaba, no final do dia, para uma sociedade que tem aí sensibilidade a preço, né, que é a nossa, você acaba criando uma dificuldade para vender um produto que ele é muito melhor, que faz muito melhor à saúde, muito melhor para o ambiente, muito melhor para a sociedade. Ele acaba sendo tendo uma dificuldade muito maior para ser vendido e ser escalonado do que um produto que gere todo esse tipo de impacto. Então, só resumindo, o que eu sugeriria para os consumidores é fazer a sua auditoria, a sua mini auditoria, a sua pesquisa dos produtos que estão comprando, né? Olhar, ser atento, ter essa iniciativa, ter essa curiosidade de saber o que é, para começar a identificar o que essas empresas falam ou não falam, porque a força do marketing, a força comercial, ela é muito forte na venda, ainda mais especialmente com essas mídias sociais hoje, que você tem um influenciador que faz a cabeça do consumidor em apenas 15 segundos. Exato. Exatamente. Então, as pessoas querem seguir essa tendência. Elas querem seguir essa tendência, né? O que aquele cara, o que aquela pessoa faz, né? Então é uma referência. Se essa referência ela não é uma referência que esteja alinhada com esses princípios, daí já começamos com problemas. E para a gente entender um pouquinho mais assim o tamanho desse problema do greenwash, a gente tem a Terra Choice, que é uma consultoria ambiental, produtos verdes, que se declaram verde com algum apelo verde na sua comunicação. E ela identificou que 95% desses produtos
tem algum tipo de exagero da informação passada ou algum tipo de máscara em cima de um produto que, na verdade, não tem um apelo sustentável, mas na comunicação foi usado esse tipo de apelo. Então, a gente está falando da grande maioria dos produtos hoje que estão no mercado, tem algum exagero ou algum tipo de verdade oculta dentro dele. E aí a gente entra na grande assim, o consumidor, para ter confiança numa empresa, ou precisa ter um relacionamento de longo prazo, ou precisa ser uma empresa que já tenha provado isso ao longo de sua história, e muitas vezes para empresas que estão começando ou empresas que estão fazendo uma grande mudança de comportamento, isso é difícil. Você mudar a cabeça do consumidor, você demonstrar essa sua nova preocupação, é um processo que custa caro no marketing. Então, surgiu um mercado grande que são as certificadoras. E as certificadoras já existem há muito tempo para segurança, para qualidade de produtos, e agora surge esse nicho. Agora, há muito tempo já vem surgindo o nicho das certificadoras de produtos sustentáveis, de práticas sustentáveis, e isso vem sendo grande discussão. Dentro da Terral, essa foi sempre uma grande discussão, porque como a gente tem isso enraizado desde o começo da criação da empresa, a gente não via muita necessidade dessas certificações, uma vez que a gente era transparente. Se você quer conhecer os nossos produtos, os nossos processos, a gente está aqui aberto a conversar e te apresentar. Porque, como o Lucas falou agora na fala dele, assim, muitas vezes se preocupar e colocar isso em prática gera um custo maior no produto. Colocar certificações dentro de produtos gera cada vez mais um custo maior na produção do produto. Eu queria entender um pouco como é que você vê esse mercado de certificadoras, tanto para o consumidor quanto para o investidor, e, óbvio, a Terral entende o quão é importante isso para a gente conseguir passar uma verdade e ter, assim, auditado para alguém externo qual é a prática que a Terral já faz hoje em dia. Mas queria entender um pouco sua visão, como você vê, primeiro, esse boom de marcas e onde que você consegue se ancorar em certificações que você já conhece e pudesse contar aqui um pouco para o pessoal que está nos ouvindo. Pegando um pouco do exemplo da Terral, né? Então, assim, você tem, e daí você teve esse boom de marcas, principalmente a gente fala, acho que assim, alimentação e cosméticos a gente consegue enxergar bem esse boom de marcas. E daí, você sai, você inicia essas marcas mais, vamos dizer assim, naturais, elas iniciam muito ainda de maneira muito quase artesanais, né? E daí, muito difícil você ter... Elas têm todo o princípio natural, mas elas são artesanais. Ali o cara faz a pessoa faz no quintal de casa, né? E daí você acaba tendo um produto muito bom, mas às vezes não atende os padrões para você poder vender em grande escala, vender em consumo, vender em locais. Então, de maneira prática, acho que assim, as certificações elas são muito importantes e são essenciais para a gente estabelecer uma base de referência, porque volta naquela discussão que a gente estava tendo. Como é que a gente consegue identificar quais são os produtos, ou o que é greenwash, o que não é greenwash? Essas certificações elas começam a demonstrar isso. E daí existe uma necessidade bem grande da sociedade civil e daí, de maneira, as agências reguladoras, de poder estabelecer regulações e regras, né, para a gente poder conseguir identificar o que são esses produtos, né, e fomentar isso, né, porque não adianta você falar, tem que ter essa base, mas muito do nosso assim, parque de empreendedores no Brasil é um lugar de pouco investimento, né, então como é que você cria isso, mas você não manta diversas empresas que estão iniciando? Então, eu sempre estou olhando pelo espectro também do empreendedor de conseguir se desenvolver e não ser uma barreira para ele poder desenvolver um negócio dele. Então, acho que tem que ter um pouco dos dois. Mas as certificações, elas são a base para o consumidor ter uma referência do que é um produto que esteja em padrões que, de fato, gerem impacto, que estejam referência, que você consegue ter confiança no produto que você está tendo. Então, essa é uma base essencial para
para a gente poder ter até essa separação do que é esse greenwashing que a gente está discutindo. Então, essa é uma referência super importante. Uma outra questão é que essas certificações, elas também têm que evoluir ao longo do tempo, né? E daí, isso quer dizer o seguinte, que a gente precisa ter pessoas preparadas e atualizando, vamos dizer assim, renovando essas certificações, porque a sociedade, o mundo, ele é dinâmico, né? Então, o quanto que novos produtos podem ser incluídos dentro dessas bases de certificações. Então, assim, a gente tem que ter um olhar também crítico em cima dessas certificadoras, para elas poderem se renovar, atualizar e sempre estarem preparadas a poder receber e poder olhar novos produtos, novas empresas, né? Novas práticas, assim, porque de fato o mundo é muito dinâmico e hoje em dia cada vez mais. Então, de maneira prática, as certificações são essenciais para estabelecer uma base de qualidade de produto e uma base de referência para a gente olhar e fazer com que o marketing ou a comunicação seja de maneira mais consciente, não seja voltada para o consumo excessivo e a venda desenfreada, né? Acho que essa é uma base importante para a comunicação das empresas. Então, quando eu olho o investimento e quando eu olho as empresas que geram impacto, se tem certificação, a gente sabe que tem um selo de algum tipo de excelência, de alguma conformidade que essa empresa segue, que isso dá uma segurança em termos da qualidade do produto, em termos da qualidade da maneira que ela constrói, processa e produz, entrega dentro dessa cadeia que ela está. Então, tudo isso é bem importante para poder olhar. E acho legal que você falou um pouco desse início das pequenas empresas de cosméticos, aqui no mercado que a gente está falando, porque quando a gente começou a discutir tudo isso, a gente ficava muito envezado na questão do preço final do nosso produto, só que a gente usou das certificações para garantir as nossas compras. Então a gente foi buscar os fornecedores do mercado onde tinham certificações de boas práticas e certificações de qualidade dos produtos. Então vamos pegar aqui Palm e Palmist, que é uma matéria-prima com grande impacto ambiental hoje no mundo. A gente tem casos de destruição de florestas na Indonésia, exploração de trabalho escravo na Indonésia, aqui no Brasil. Então a gente buscou fornecedores que sempre tinham certificações que nos garantiam boa prática ambiental, boa prática social, onde aquilo estava sendo extraído. Então, onde estava sendo extraído nossa matéria-prima. E hoje, toda vez que a gente vai desenvolver um novo produto ou buscar um novo terceirista, é nelas que a gente se baseia, para conseguir fechar parcerias que garantam para a gente essa qualidade. E o que para a pequena empresa isso ajuda muito? A gente não tem como hoje ir a campo certificar todos os nossos fornecedores, todos os nossos produtores, porque nós temos uma equipe reduzida, então muitas vezes isso inviabilizaria as boas práticas nossas. Então as certificações para a gente são muito importantes. E daí vai em linha do que eu coloquei, que essas certificadoras, essas agências, essas reguladoras de alguma maneira, elas também têm que incentivar os pequenos produtores, né? Elas também têm que ter um olhar de fomento, porque é isso, né? No nosso caso é bem claro e a gente conhece outras empresas que fazem isso, né? Você acaba viabilizando o negócio, a ideia, o produto, etc. Não que a gente não queira buscar de fornecedores, mas assim, às vezes é muito difícil a gente conseguir materializar isso. E então é muito importante que a gente tenha, e os pequenos empresários e produtores, né, consigam ter algum auxílio, alguma agenda de fomento dentro dessas reguladoras, então, essas certificadoras. Então, as certificadoras podem ajudar a fomentar. Daí é uma outra discussão. Então, é importante a gente trazer essa realidade de que eu comentei, de, você tem que se atualizar, novas práticas, saber que, grande parte dos pequenos produtores, eles não conseguem fazer, né, e desenvolver, porque eles são pequenos, né? Então, acho que é um pouco disso. Bom, nessas tomadas de decisões que a gente tem ao longo do empreendedorismo,
No último ano a gente vem discutindo bastante a questão das certificações que a gente quer trabalhar nos próximos anos, né? E uma prática que a gente já coloca né, uma prática que a gente já tem há muito tempo na Terral e que a gente busca com os nossos fornecedores é buscar fornecedores que regeneram o meio ambiente, buscar fornecedores que estão preocupados com a cadeia e com as pessoas envolvidas na produção. A Terral tomou a decisão de agora buscar um parceiro que vá certificar o impacto ambiental do nosso consumo. Como que a gente vai fazer isso? Hoje a gente buscou uma parceria com a Agroforestry para pôr em prática a regeneração do meio ambiente. Então hoje, o consumidor que entra no site da Terral tem a opção de fazer uma doação para plantio de árvores em áreas de agrofloresta e a Terral vem buscando produtos que a gente consiga reverter parte do lucro para a regeneração de florestas e especificamente com esse parceiro em implementações de agrofloresta. O Lucas apresentou para a gente o Instituto Flor da Floresta, que faz um trabalho lá em Jordão, no Acre, e a gente buscou com eles a criação de um produto que gere renda para o Instituto e que traga um produto muito diferente para o nosso consumidor. O Lucas vai contar um pouco do Instituto depois, mas eu acho que interessante seria agora, Lucas, falar um pouco assim, como você vê esse projeto nosso de entrar de vez na regeneração de meio ambiente? E eu acho incrível e muito interessante, porque foi muito em linha, né? Então a gente começou a falar sobre ESG e hoje o tema regeneração está muito em voga, né? Hoje em dia a regeneração é muito mais evidente do que o ESG como um todo. Uhum. Existem, acho que um paralelo interessante é que a gente desenvolveu a nossa, vamos dizer assim, nossa marca nova através do tema regeneração e na sequência a gente está atuando com a regeneração na questão de regeneração florestal mesmo, mas a gente olhou pelo olhar da regeneração do corpo, da alma, da mente, né, através do uso sensorial dos nossos produtos. Então foi muito legal a gente conseguir, de fato, combinar essa prática nos nossos produtos com a prática com a parceria que a gente está desenvolvendo. Então foi muito em linha do que está acontecendo no mercado hoje de uma maneira geral, assim. Então existe várias iniciativas hoje de regeneração de floresta, de pasto. Você tem diversas empresas, diversas empresas focadas nisso. Você tem diversos investidores, o governo, todo mundo trabalhando com essa parte de regeneração das florestas hoje, das biomas pastagens degradadas principalmente. Principalmente hoje com a regeneração de pastos degradados. Exato. Hoje no Brasil você tem aí milhões de hectares aí praticamente sem uso. Sem uso. Uhum. Então foi muito interessante poder combinar de maneira natural isso, né? Foi algo totalmente natural. Então, trazendo um pouco da experiência que a gente teve lá no Instituto, o Instituto é um projeto que depois a gente pode entrar mais no detalhe, mas o objetivo foi justamente a gente olhar com esse olhar de impacto social naquela região, de impacto de regeneração, né, da floresta, do espaço que está degradado, para desenvolver um produto que ainda é em pequena escala, até porque não existe a viabilidade de fazer em grande escala, justamente por causa das condições ali, que logística difícil, né, comunidades ribeirinhas, povos originários. Então tudo está muito ligado a esse cuidado, e a gente conseguir trazer um pouco desse produto que é que no caso específico é o óleo essencial, que é de lima, né, lima da floresta, para nossa realidade aqui, conseguir distribuir e poder ajudar lá. Então, pensando na nossa
cronologia aqui, foi muito interessante a gente construir a marca, a regeneração, desenvolver essa parceria de reflorestamento e poder desenvolver produtos que tenham esse impacto de regeneração, impacto social dentro da nossa empresa. Certo. O Lucas estava contando um pouco aqui, a regeneração entrou no nosso novo branding como sendo o cerne de toda a marca. Então, a gente conta um pouco da regeneração. Ao usar os nossos produtos, a gente acredita na regeneração da pele, a gente acredita na regeneração do seu consciente, onde você consegue pensar sobre as suas práticas, um pouco sobre qual é o seu impacto no mundo. E a gente queria colocar um projeto em prática, assim, de não apenas não degradar o meio ambiente, mas como que a gente recupera ele, como é que a gente faz essa regeneração. Então a gente quer convidar você hoje, consumidor da Terral, a participar com a gente. Então toda vez que você fizer uma compra em nosso site, você vai ter a oportunidade de fazer uma doação de um valor bem pequeno, né? Você pode fazer a doação que você quiser, mas mínimo um valor bem pequeno para fazer esse impacto. A gente está em processo de implementação ainda, mas em breve você vai conseguir mapear em qual propriedade a árvore foi plantada e de tempos em tempos você vai ser atualizado do tamanho dessa árvore, de como se desenvolveu e qual está sendo o impacto disso, o impacto real, tanto na vida do produtor rural que está cuidando daquela árvore, quanto no ambiente que ela está sendo propiciada. Essa é uma maneira de mostrar e conseguir identificar o impacto que a empresa dá e você, consumidor, que quer olhar o impacto que o produto que você consome gera, é isso. A partir do momento que você consegue ter rastrear isso, de fato consegue enxergar esse impacto real. Então é muito importante isso que a iniciativa da Terral está fazendo. E é uma demonstração de fato que é possível você, as empresas e as comunidades em geral conseguir criar um produto que de fato busque olhar o entorno, busque olhar o impacto e consiga demonstrar para o consumidor que esse impacto de fato ele é real. Para encerrar agora, Lucas, eu queria que você falasse para você qual é o ato de regenerar que você mais acredita fazer diferença no mundo. É uma pergunta bem filosófica, né? Eu vou responder de maneira bem filosófica. Eu acho que regenerar, eu vou tentar resumir que consiga ser aplicado a tudo que a gente falou. Eu acho que se a gente regenerar, e para mim a parte da consciência, se a gente desenvolver nossa consciência como ser humano, então regenerar isso, esse espírito, né, de ter uma consciência e desenvolver essa consciência como ser humano, naturalmente a gente vai trabalhar com a regeneração de tudo na vida. Então, da regeneração no ambiente, da regeneração dos aspectos sociais da sociedade, da regeneração das nossas relações pessoais com nossa família, com nossos próximos e com todas as pessoas de maneira geral. Então, de maneira bem filosófica, eu acho que se a gente pensar em regeneração, eu acho que a gente tem que pensar em regeneração da nossa relação com as pessoas e da nossa consciência com um todo. Acho que é isso que eu deixaria aí de... Lucas, queria muito agradecer a sua participação nesse episódio, apresentar para a gente as suas ideias com tanta clareza, e ficou claro para a gente que regenerar não é apenas plantar árvores, vai muito além disso. A gente tem que repensar nossas relações com o consumo, com os nossos colegas de trabalho, com toda a nossa sociedade em volta e, claro, com a natureza. Então, sabemos que a transição do extrativismo para a regeneração do meio ambiente é longa e muito trabalhosa. Se faz sentido para você repensar tudo isso e entender melhor como nós podemos mudar nosso comportamento, convido vocês a acompanharem os próximos episódios do Banho da Voz da Terral, comigo e com a Priscila. Muito obrigado.